Ordenou-me o Senhor a ungir de rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz nas palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como lhe opôs no caminho quando subira do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque e destrói totalmente a todo que tiver, e não lhe perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os que mamam, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O versículo 7: então feriu Saul aos amalequitas, desde a Ávila até chegar a Sur, que está de fronte do Egito, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte dos cordeiros, e a melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. São 3 versículos, uma força. Nossa, agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor concede. Sabemos que nós temos que ficar preparados, né? Para ser colocado essa palavra no meu coração. Então o Senhor ele confirma, né, de todas as formas. Então vamos estar falando um pouco dessa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite. Hoje, né, eu trabalhei aqui nas Raimundo, a gente deu uma pegada em filho, fui para casa, estava com um corpo doendo, né? Até falei para aquele cara, mas não estava doendo muito, mas para a glória do Senhor, o Senhor restaurou o meu corpo, para a glória do Senhor, arrastou, né, que estava sentindo, desapareceu. Então Deus é o Deus que renova, tanto o nosso espírito como o nosso corpo físico. Nós estamos diante de uma palavra. Como o Senhor levanta Saul como rei de Israel, sabemos que após o sacerdote, ou seja, o sacerdote Samuel, o Senhor levanta, o povo clama ao Senhor rei, e o Senhor levanta Saul como rei e entrega ali para a nação, para governar a nação de Israel. Vamos dizer que o início do reinado de Saul estava tudo bem, né? Saul estava obedecendo a voz do Senhor, Saul estava andando de acordo à vontade do Senhor. Mas de acordo foi passando o tempo, quem sabe, Saul, ele começou a deixar a vaidade entrar no seu coração, ele começou a deixar para que ali a sua posição de rei começasse a envanecer o seu coração. Ele começou a se gloriar em si mesmo, confiar na sua potência, ele começou a confiar no seu jeito, né? Sabendo que ele era rei, então ele não queria mais obedecer ordem de alguém. E sabemos aqui, então, quando o Senhor ele levanta Samuel e pede para que Samuel vá até Saul, para que ele fale: olha, o povo de Amaleque, eles têm se levantado, opôs, ali no caminho, quando o povo de Israel saiu do Egito. Eles não foram com diálogo com aquela nação. Então, por esse motivo, eu quero que você vá naquela nação, destrói toda aquela nação, começando dos meninos de peito até os mais velhos, começando todos os animais, que você venha destruir totalmente. Então, Saul, quando ele ouve aquela palavra, ele vai, a princípio ele obedece à voz do Senhor, ele se levanta e reúne seus soldados e parte para Amaleque, para destruir os amalequitas. E sabemos então, quando Saul chega diante daquela situação, a Bíblia vai falar então que Saul, ele deixou de ouvir o conselho do Senhor. Porque quando o Senhor usa o profeta Samuel para falar com ele: olha, você vai fazer dessa maneira, você não vai deixar ninguém vivo. Então, Saul, neste momento, vamos observar que Saul já começa a rejeitar a palavra do Senhor, porque ele cumpre o plano do Senhor parcialmente, ele não cumpre tudo o que o Senhor deixou para que ele viesse fazer. E sabemos que quando o homem deixa de fazer aquilo que o Senhor nos manda, aquilo que o Senhor nos direciona, nós sabemos que nós pagamos um preço muito alto. Agora imagina, só voltando na história de Noé, imagina se Noé não tivesse feito tudo como Deus mandou. Com certeza a arca não
tinha suportado aquele tanto de dia que ela passou sobre as águas. Então, como o Senhor nos manda fazer, quando Ele nos entrega a direção, quando Ele nos entrega ali a planta que nós temos que seguir, é necessário nos seguir exatamente como o Senhor nos manda, porque se nós deixarmos de seguir assim como o Senhor manda, quem sabe nós fazemos por incompleto, quem sabe não vou fazer isso que o Senhor está mandando, mas esse aqui eu não vou fazer. Quem sabe o Senhor tem falado, olha, eu preciso que você abandone este mundo, eu preciso que você faça a diferença deste mundo. Mas quem sabe você se entrega uma metade e fala, não, eu vou deixar de fazer isso, mas aquilo que eu ainda eu fazia quando eu estava no mundo, ainda vou continuar fazendo, porque quem sabe isso não é de tão importância, quem sabe isso não tem uma grande relevância, né? Então eu posso continuar fazendo isso, mas o Espírito Santo vai nos ensinar, através de Saul, fala, olha, Saul, você tem que fazer conforme o Senhor tem mandado. Então quando ele reúne aquele soldado, quem sabe eu imagino que ele não passa, né, a instrução correta para o soldado, porque Samuel ensinou ele a aniquilar aquela nação. Eu imagino que ele vai reunir o seu soldado e falar, olha, vamos guerrear contra os povos de Amaleque, vamos guerrear contra os amalequitas, mas vamos deixar vivo o rei, vamos roubar a vida do rei, vamos roubar também aquilo que você vê que foi interessante para si, você também deixa vivo. E sabe, aquelas ovelhas, né, gordas, as vacas mais gordas, você vai deixar com vida. Essas nós vamos levar no dispor da guerra, aonde o Senhor teria falado para ele, né, você não deve trazer nada de lá, porque nós, se nós olharmos para a palavra do Senhor, vamos ver que muitos homens, né, pagaram alto preço por desobedecer a palavra do Senhor. Lembrando nós quando o povo ali foi guerrear contra Jericó, sabemos que o Senhor ordenou para Josué para falar com o povo para que não viesse tirar nada ali de Jericó, mas sabemos que um homem com a sua família, ele achou por bem roubar uma capa, né, ali de Jericó, e através daquela situação ele perdeu a sua vida, ele teve que pagar com a sua vida. Então, quando nós desobedecemos a Deus, quando o Senhor nos dá um entendimento da palavra, quando o Senhor nos manda o que nós devemos fazer, e quem sabe por nós deixar, quem sabe vai lá e tomar de boa no nosso coração, quem sabe nós podemos pensar, mas eu sei o que fazer, eu sei o que decidir na minha vida, então não vou fazer como o Senhor quer, não vou fazer como o Senhor usou o profeta para falar, não vou fazer como a Bíblia está mandando fazer, mas eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer o que eu quero, quem sabe até hora pedindo a resposta de Deus, mas eu não vou fazer como Deus ordena que eu venha fazer, porque às vezes nós vamos conhecer muitas pessoas, né, que têm orado, o Senhor tem respondido, mas não tem obedecido. Então, o que adianta se nós não pedir para Deus a direção, se nós não vamos andar na direção do Senhor? O que vai adiantar se nós pararmos para falar, Senhor, me dá uma direção, me dá uma resposta, se nós não vamos seguir a palavra do Senhor, se não vamos seguir a resposta que o Senhor vai nos dar? Porque às vezes é fácil nós aceitar a palavra do Senhor quando nós queremos aquela resposta, quando o Senhor fala de acordo com o nosso querer. Mas é difícil nós aceitar a vontade do Senhor quando Ele fala contrário ao nosso querer. E sabe, nós sempre queremos ouvir o sim do Senhor, mas no momento o Senhor tem um não para nos falar. E sabe, nós queremos que o Senhor abra a porta, mas no momento Ele quer que aquela porta venha ser fechada, porque Ele sabe, nós possamos abrir aquela porta aberta. Quem sabe nós podemos corromper, quem sabe nós podemos perder a nossa salvação. Então Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa capacidade de administrar aquilo que Ele tem para nos entregar. Então é necessário que nós venhamos obedecer a palavra do Senhor, porque quando o Saul entrou, ele poupa, né, o gado, ele poupa o rei. Então o Senhor usa o profeta Samuel novamente para ir diante do rei Saul, fala, Saul, por que você desobedeceu a palavra do Senhor? Agora vamos entender que toda pessoa quando está rebelde à voz do Senhor, ele caça justificativa. Toda pessoa quando ele está desobedecendo a palavra do Senhor, ele vai querer dar justificativa. Não, eu estou fazendo errado, eu vou de alguém, eu estou fazendo errado, eu vou dar justiça. Vai inventar uma circunstância para tentar justificar o seu erro. Foi assim que aconteceu com o rei Saul. Ele vai falar, não, eu vou ver o rei, eu vou ver o gado, mas quando nós ofertarmos para o Senhor, quem sabe muitos de nós não fazemos sacrifício de dolo, porque o Senhor nos quer que nós venhamos obedecer a sua palavra. Quem sabe que Deus está falando para nós, nós insistimos em querer aquilo que nós estamos querendo, que o Senhor já tem rejeitado. Será assim que hoje, provavelmente, nós refletimos, porque a palavra vem falar, né, de buscar o Espírito Santo. Enquanto os muitos estão rejeitando a
na palavra do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, o primeiro passo que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida é nos convencer do juízo da justiça, da justiça e do juízo. Então, o primeiro passo que o Espírito Santo vai fazer é isso. O segundo passo que o Espírito Santo vai nos fazer é nos guiar, vai nos dar uma direção. Nos orientar como devemos fazer para agradar o Senhor. Mas às vezes nós começamos a rejeitar a palavra do Senhor e automaticamente, quando nós rejeitamos a palavra do Senhor, quando nós desobedecemos uma ordem do Senhor, nós estamos automaticamente rejeitando o Espírito Santo. Porque a partir desse momento, então, que o Saul ele não obedeceu à voz do Senhor, então ele poupou aquilo que o Senhor não queria que ele poupasse. Ele fez aquilo que o Senhor não queria que ele fizesse. Então, a partir daquele momento, o Senhor levanta o profeta Samuel para repreender o rei Saul. Saul, você fez algo que desagradou o Senhor. Mas naquele momento, então, se Saul tivesse se arrependido, se Saul tivesse prostrado aos pés do Senhor, eu creio que para ele o Senhor teria perdoado. Mas ele não deu o seu coração, não deixou que o Espírito Santo vinha convencer o seu coração. Muitas das vezes isso também acontece com nós. É porque às vezes o Espírito Santo nos corrige, mas nós deixamos o orgulho dominar o nosso coração. Nós deixamos para que o inimigo venha travar o nosso coração, para que a palavra do Senhor não venha entrar. E sabe quando nós deixamos que o inimigo ele endurece o nosso coração? Porque quando nós endurecemos o coração, a palavra já não vai mais fazer efeito. Porque a palavra nos fala que quando ouvir a voz do Senhor, que nós devemos endurecer o nosso coração, nós devemos aquebrantar o nosso coração. Porque não é fácil, às vezes nós não queremos ser arrependidos, às vezes nós não queremos ser advertidos pelo Senhor. Mas quando o Senhor então está nos advertindo, quando o Senhor está nos repreendendo, é porque Ele não quer que nós venhamos cair no laço do adversário. Porque então quando Saul ele vai desobedecer a voz do Senhor, Saul já tinha feito algo desagradável ao Senhor, já tinha feito aquilo que era somente para o sacerdote fazer, ele foi fazer, que era oferecer ao local, oferecer sacrifício ao Senhor, na função ali de sacerdote. Mas como ele estava, com o seu coração já desobedecido, porque ele pensava, se eu escolher, eu posso fazer todas as coisas. Quem sabe, nós pensamos, se eu sou servo do Senhor, eu posso fazer todas as coisas. A Bíblia vai dizer que todas as coisas não são lícitas, ou seja, todas as coisas nós podemos fazer, mas sabemos que o Senhor, todas as coisas que nós fazemos, também o Senhor vai pesar, vai trazer juízo sobre nossas vidas, vai refletir sobre nossas vidas. Então, nós vamos falar no livro de Eclesiastes, que tudo nós devemos fazer, mas sabemos que tudo que nós fazemos, o Senhor vai ter uma cobrança na nossa vida. Aquilo que nós fazemos, nós vamos ser julgados. Então, quando Saul rejeita a voz do Senhor, a palavra do Senhor vai falar, o Espírito Santo então se retira da presença de Saul, sobre a vida de Saul. Automaticamente, quando um homem ou uma mulher perde o Espírito Santo do Senhor, ela não vai ficar vazia, a casa não vai ficar vazia, porque a palavra nos fala que quando o homem está servindo o Senhor, mas quando nós não temos força de perseverar, quando nós retrocedemos, a Bíblia vai dizer, o inimigo olha para aquela casa na qual ele habitava anteriormente e fala, olha, a casa normalmente está desocupada, eu vou levar mais 7 comigo para nós habitar novamente naquela casa. Então a Bíblia vai dizer, o estado do homem, o único estado será pior do que o primeiro, porque além do primeiro demônio que estava atormentando a nossa vida, veio mais 7 espíritos do mal para nos atormentar. E foi assim que aconteceu com Saul. Quando o Espírito Santo saiu, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, o Espírito do mal se apoderou de Saul. E nós vamos ver a história de Saul, que somente através do louvor de Davi, o Espírito Santo, através da vida de Davi, consolava o coração de Saul. Então, muitas pessoas já têm perdido a presença do Senhor, muitas pessoas já têm deixado o temor do Senhor, que sabe sair do seu coração. Mas essa noite vamos estar meditando nessa palavra, que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul, somente porque desobedeceu a palavra do Senhor. Porque então, se nós vamos desobedecer a palavra do Senhor, vamos pedir misericórdia. Quem sabe se o Senhor tem falado algo para nós não fazer, quem sabe nós temos feito, quem sabe se o Senhor tem nos mandado nós mudar de direção, quem sabe nós estamos persistindo lá naquela direção, quem sabe o Senhor não está falando para nós essa noite, muda de direção, ainda é tempo para você. Reconheça que você precisa da graça do Senhor, porque o Espírito Santo está em nosso meio, mas às vezes nós não sentimos mais a presença do Espírito Santo, mas às vezes nós já não temos mais aquele que nos guia, aquele que nos dá o entendimento da palavra, porque através do Espírito Santo é que nós
Senhor, somente através do Espírito Santo, porque Ele é que ilumina nossos passos, Ele que nos dá consolo, Ele que nos dá força e ânimo para nós vencer a cada batalha que se levanta contra a nossa vida. Porque quando o Senhor Jesus Cristo ele foi para o céu, Ele falou que não ia nos deixar órfãos, mas Ele ia deixar conosco o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos dá conselho, aquele que acalma o nosso coração, aquele que nos dá direção, aquele que esclarece as dúvidas do nosso coração. Porque Jesus Cristo, quando os discípulos estavam com Jesus Cristo, todas as dúvidas que os discípulos tinham, uma certa vez o Senhor estava falando por parábolas, os discípulos não entenderam. Então os discípulos vão diante de Jesus e falam: Senhor, que palavra é essa que o Senhor estava falando? Então Jesus vai explicar para eles que é assim que é a função do Espírito Santo. Ele está para nos orientar, para nos consolar o nosso coração, para nos dar uma direção, para quem sabe os efeitos deste mundo, as coisas passageiras desse mundo têm tirado o temor do coração da igreja do Senhor. E sabe, nós por poucas coisas, tem deixado o Espírito Santo afastar-se da nossa vida. E quem sabe nós estamos como Saul, quem sabe nós estamos sendo atormentados, quem sabe nós até pensamos: por que isso está acontecendo? E sabe por que eu tenho esse sonho tão estranho, esse sonho tão maligno que eu estou tendo? Eu não tenho mais paz para dormir, eu não tenho paz mais para andar, quando eu estou acordado, minha mente está atormentada. Isso é sinal do Espírito Santo que já não está mais na sua vida. Porque quando nós perdemos o Espírito Santo, o inimigo ele vem para nos atormentar, o inimigo ele vem tentar fazer com nós, até mesmo pensando que nós não temos mais nenhuma saída, nós não temos solução para a nossa vida. Porque quando as pessoas que pregam a palavra do Senhor, que louvam o nome do Senhor, mas quem sabe tem deixado o Espírito Santo sair da sua vida. E há um momento que chega no futuro, você pensa: para mim já não tem mais jeito, é melhor eu acabar com a minha vida, porque para mim já não tem mais solução. E às vezes é isso que o adversário quer, isso é o que o inimigo quer, que você desobedeça a palavra do Senhor, que você ande no caminho que o Senhor não quer que você ande, porque o Espírito Santo venha sair da sua vida. Automaticamente, quando o Espírito Santo sai da sua vida, você já não tem mais alegria, porque o Espírito Santo que traz alegria para nós. E sabe, você já não tem mais direção, porque o Espírito Santo que nos dá a direção. E sabe, você lê a palavra do Senhor, mas você já não tem mais o entendimento da palavra, a palavra já não fala mais com você, você ouve o louvor já não faz efeito mais na sua vida, porque o Espírito Santo já não está mais contigo, ele está ao seu lado, mas às vezes nós não queremos dar um abraço para você, nós não queremos pedir perdão, nós não queremos reconhecer o nosso erro, mas nós persistimos como Saul. Se o Espírito Santo não está mais comigo, mas eu faço do meu jeito. Se o Espírito Santo já não está mais me dando direção, eu vou fazer mesmo a minha direção, vou fazer os meus conhecimentos. Porque a Bíblia vem dizer que, certo dia, ele queria ouvir a voz do Senhor, mas como ele já não tinha mais o temor do Senhor, o Senhor já não falava mais com ele. Ele foi buscar em outros deuses, ele foi buscar na feitiçaria ouvir a palavra do Senhor. Então, como desesperador é a vida do homem sem Deus, é a vida do homem sem a presença do Espírito Santo. Ele não tem solução, ele não tem mais luz para dar para os seus caminhos. Então, que nessa noite nós possamos pedir ao Senhor para que Ele venha nos dar o quebrantamento de coração, para que nós possamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está em nosso meio. A Bíblia tem falar que Ele está conosco até a consolação dos céus. Só bastão nós pedir para que Ele venha nos dar a direção. Só nós ser humildes o suficiente para reconhecer que sem o Espírito Santo não somos nada, sem o Espírito Santo não conseguimos fazer nada, porque é o Espírito Santo que nos capacita, é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, é o Espírito Santo que nos orienta qual caminho nós devemos andar. Mas às vezes nós queremos andar do nosso jeito, nós queremos andar da nossa maneira, nós queremos fazer aquilo que agrada o nosso coração. Então o Senhor, eu quero falar, Ele está falando conosco nessa noite, não anda do seu jeito, mas pede para que o Espírito Santo venha te guiar, pede para que o Espírito Santo venha direcionar os seus caminhos, porque se nós andar de acordo com a palavra do Senhor, nós vamos ter uma recompensa muito grande. Porque às vezes nós possamos até pensar: mas se eu obedeço a palavra do Senhor, se eu obedeço a palavra do Senhor, quem sabe se o Senhor fala para mim não ir à viagem, eu não vou. Se eu quero ir à viagem, mas se o Senhor fala para mim ficar, eu fico. Se o Senhor fala eu ir, eu vou. Mas quem sabe eu estou fazendo tudo isso, mas por que não está acontecendo algo na minha vida? Quem sabe você possa começar a pensar como Asaf pensava, começou a pensar. Asaf, certo dia, ele começa a olhar para o mundo, ele começa a olhar para o ímpio. Ele fala: mas por que aquele que não obedece a voz do Senhor está prosperando? Porque aquele que não dá crédito à voz do Senhor está bem, e eu estou
aqui no templo, me consagrando, ouvindo a voz do Espírito Santo, quem sabe eu estou passando nessa situação. Então o Senhor vai abrir os olhos de Azar e vai mostrar para ele que a alegria do ímpio é passageira. Então que nós devemos olhar para os caminhos que mostram os olhos carnais, porque é meu obedecer, que é caminho que para o homem parece direito, mas no final é caminho de morte, é caminho de perdição. Então nessa noite o Senhor tem essa palavra para falar conosco nessa noite, que nós possamos meditar como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Será que nós estamos querendo que Ele guiar nossos passos? Será que nós estamos querendo que Ele venha continuar conosco? Você, quem sabe se nós estamos fazendo como aquela oração ali no tempo do rei, no tempo do sacerdote ali? Quem sabe se nós estamos entrando no tempo e saindo de qualquer maneira? Se nós estamos entrando no tempo de qualquer maneira? Porque a palavra nos fala que aonde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Mas muitos confundem a liberdade do Espírito Santo, muitos confundem a liberdade que o Senhor nos dá, porque muitos vão pensar, mas se eu estou na casa do Senhor, se eu tenho liberdade, eu posso dar o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. Não, o Senhor tem falado a sua palavra. Quando entrar na casa do Senhor, nós devemos guardar o nosso pé, nós devemos ter referência na casa do Senhor, porque quando nós deixamos de ter referência, o Espírito Santo, ele não fica no meio da montanha, o Espírito Santo ele não fica no meio da desordem, porque se nós olharmos para a história do povo de Israel, nós vamos entender que quando a arca da aliança vai ser tomada, vai ser levada ali pelos filisteus, vamos ver que aquele povo já não estava tendo mais reverência com a casa do Senhor. Vamos ver que nem mesmo o sacerdote estava tendo reverência, mas ele estava fazendo do tempo de comércio, ele estava fazendo do tempo, né, para fazer ali grandes coisas que desagradavam o Senhor. Então o Senhor permitiu que a arca da aliança saísse do meio daquele povo. Então, se nós fazermos coisas, né, que desagradam o Senhor não vai permitir que o Espírito Santo ele fique conosco, mas ele vai permitir, né, que o Espírito Santo afasta, porque ele não fica numa casa suja, ele não fica numa casa que está desorganizada. Então que nós possamos organizar a nossa casa, possamos clamar para que o Espírito Santo venha habitar no nosso coração, porque ele está aqui em nosso meio. Nós não devemos, quem sabe, buscar algo que está longe, mas algo que está perto, que está ao nosso lado, porque eu quero dizer que ele está ao nosso lado. E se nós então abrirmos o coração, ele vai entrar, e nós vamos, ele vai cear conosco e nós vamos cear com ele. Então, se nós então abrirmos nosso coração, o Espírito Santo, ele quer fazer morada nessa noite no nosso coração, e nós também podemos reconhecer as nossas falhas, nós podemos pedir a misericórdia do Senhor, nós podemos pedir a graça do Senhor, porque sabemos que nós somos falhos, nós somos pecadores, a cada momento nós cometemos pecado, mas quando nós reconhecemos, né, que através do Espírito Santo, através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós alcançamos misericórdia, nós alcançamos perdão, quando nós confessamos, nós alcançamos misericórdia, porque assim diz a palavra do Senhor, quando nós confessamos, né, nós alcançamos misericórdia. Então, que nós possamos ser sensíveis ao poder do Espírito Santo, mas às vezes um sinal, né, quando o Espírito Santo está longe, é quando nós então começamos a fazer coisas erradas e o nosso coração continua da mesma maneira. Porque quando nós então estamos com o Espírito, quando o Espírito Santo está na nossa vida, quando nós fazemos algo que desagrada ao Senhor, automaticamente o Espírito Santo vai se entristecer. E quando o Espírito Santo se entristece, nós também entristecemos. Quem sabe nós possamos pegar sem perceber, e nós ficamos tristes, porque isso já tem acontecido comigo. Às vezes eu fico triste, não sei por que é. Eu caso o motivo de estar triste. E o Senhor vai fazer me lembrar, olha, você fez algo que o Espírito Santo não gostou. O Espírito Santo vai nos mostrar, né, que nós estamos errados, vamos mostrar o nosso pecado, porque nós pecamos voluntariamente, nós pecamos também insubconscientemente, às vezes nós pecamos sem perceber, o pecado é involuntário, mas tudo isso o Espírito Santo, quando nós temos liberdade para Ele, vai falar, olha, você fez algo que eu não gostei, que nós humilhamos diante do Senhor, eu vou dizer, nesse momento o Espírito Santo vem interceder por nós, o gemido desse domingo, porque quando nós então reconhecemos que nós precisamos da graça do Senhor, o Espírito Santo está diante do Senhor Jesus Cristo falando, Pai, perdoa ele, porque ele está arrependido, vai fazer como Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Eles não sabem o que faz, porque nós não sabemos o que faz se não for através do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mostrar, não nos dá uma direção, nós não sabemos o que fazemos, porque sem o Espírito Santo nós somos ignorantes. Sem o Espírito Santo nós cometemos erro que para nós é normal, mas para Deus também é normal. Então essa palavra que o Senhor deixou no meu coração, que não vamos fazer como Saul fez,
Se o Senhor nos dá uma direção, vamos seguir a direção que o Senhor está nos dando. Se o Senhor para algo de nós, ainda que para um momento parece ser difícil, ainda que no momento parece que vai doer o nosso coração, quem sabe se o Senhor está pedindo algo, vamos abrir a nossa mão, vamos deixar que Jesus Cristo venha fazer a sua vontade perfeita em nossas vidas, porque essa palavra que Deus tem falado para nós essa noite, falar para nós essa noite. Filho, ouva a voz do Espírito Santo, como diz a palavra, se ouve ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o nosso coração, mas que você possa abrir, para que Ele possa entrar e fazer morada, porque o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, que nós conseguimos chegar ao céu, através do Espírito Santo de Deus, que nós conseguimos caminhar neste mundo, quando nós estamos tristes, o Espírito Santo vem nos alegrar. Como o Espírito Santo vai nos alegrar? Ele vai trazer a nossa memória, o que o Senhor passou por nós, Ele vai trazer a nossa memória. Essa tribulação aqui é passageira, porque a Bíblia vai dizer que a nossa leve momentânea tribulação não é para se comparar com o peso de glória que para nós vai ser revelado. Então, nesse momento, nós alegramos, porque o Espírito Santo vai trazer a palavra no nosso coração. Fala, olha, essa tristeza que você está passando vai passar, esse choro que você está chorando vai ter um fim, porque vai chegar um dia onde você não vai ter mais choro, você não vai sentir mais dor. Aliás, todas essas coisas que nós sentimos aqui nessa terra vai passar. Então, nesse momento, nós alegramos. Nesse momento que nós glorificamos ao Senhor, porque sabemos que tudo isso vai passar e que um dia nós vamos estar com o Senhor na glória, juntamente com o Senhor, e ali não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor e nem angústia. Então, essa a função do Espírito Santo, é trazer na nossa mente as promessas do Senhor Jesus Cristo, é trazer na nossa mente, porque às vezes nós passamos por tribulação e deixamos, quem sabe, o cansaço, quem sabe aquela prova nos dominar. Mas é naquele momento que então, o Espírito Santo chega na nossa vida, vem nos consolar e vem nos mostrar para nós que vale a pena perseverar, e mostrar para nós que vale a pena persistir, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele passou por tudo isso que nós passamos, ou seja, Ele passou muito mais, porque a Bíblia vai dizer que o seu corpo foi moído, como um trigo, assim foi moído o corpo de Jesus Cristo por nosso pecado. Então Jesus Cristo passou além do que nós podemos passar. Então, que nós podemos meditar, que o Senhor Jesus Cristo nos dá uma direção. Então, vamos obedecer a palavra do Senhor, vamos obedecer a voz do Senhor. Quem sabe se o Senhor tem falado não, ainda que seja difícil, ainda que seja, que vai doer, mas aceita a voz do Senhor. Eu não sei qual é a resposta que você está buscando do Senhor nessa noite, eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu quero te falar, o Espírito Santo é um Deus misericordioso. Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o desejo do seu coração, mas nem sempre o seu coração vai agradar ao Senhor. Então acalma o seu coração e ouve a palavra do Senhor, aceita a direção que o Espírito Santo está dando na sua vida, porque às vezes, se você persistir, e sabe, muitos têm que falar, olha, eu prefiro pagar o preço, desobedecer, e pagar o preço e receber aquilo que eu quero, mas quem sabe o preço não pode ser aqui nessa terra. Quem sabe o preço que o Senhor vai cobrar de você, quem sabe não pode ser aqui nessa terra, porque seria fácil, se o preço fosse cobrado ainda aqui nessa terra. Mas assim como foi com Saul, o preço foi cobrado tanto aqui nessa terra, como também na vida futura de Saul, porque a Bíblia vai dizer que a angústia dele foi tão grande que ele terminou a sua vida sendo suicidado. Ou seja, ele mesmo tirou a sua própria vida, porque ele deixou o Espírito Santo sair da sua vida, ele deixou de obedecer à voz do Senhor. Então, quando a pessoa desobedece à voz do Senhor, para ele já não tem mais significado a sua vida. Então, que você nessa noite possa ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor tem falado no seu coração, o que o Senhor tem dado a sua direção, que você possa obedecer à voz do Senhor, porque melhor é obedecer do que sacrificar, porque há muitos de nós está sacrificando, está oferecendo sacrifício de todo, porque a Bíblia vai dizer que para Saul, olha, Saul, melhor obedecer do que sacrificar, melhor entregar o seu coração do que entregar a oferta de manjares, melhor entregar a sua alma do que entregar algo que é passageiro aqui nessa terra, porque Saul pensou, se eu ofertar para o Senhor, eu sou rei, eu posso ofertar a quantidade de gado que eu quiser. Então o Senhor vai me perdoar, mas o Senhor quer somente nós devemos obedecer. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração.